Olá, eu sou a Bruna e hoje eu vou apresentar minha pesquisa intitulada As Rendas da Coleção Jerônimo Ferreira das Neves, Poéticas e Novos Pontos de Discurso, que foi um desdobramento da minha bolsa de iniciação científica, que teve início em outubro de 2020, uma bolsa PIBIC-CNPq com orientação da professora Marise Malta. Embora eu tenha me formado e meu TCC tenha sido um desdobramento dessa pesquisa, o estudo dos artefatos têxteis dessa coleção continua com a bolsista Natália Lessa, que vai se dedicar ao estudo das entrecamas com bordados Castelo Branco e também a rede Ceará da coleção. Vale salientar que a aquisição das peças dessa coleção ainda não é muito clara, mas foi composta pelo casal Ferreira das Neves em fins do século XIX, quando residiam em Lisboa, em Portugal. A coleção é composta por peças de diferentes procedências e tipologias e foi doada à Escola Nacional de Belas Artes em 1947 pela viúva de Jerônimo, Eugênia Barbosa de Carvalho Neves. A reunião de obras, artefatos e tecidos demonstra o ecletismo próprio ao século XIX, em que as escolhas traziam tanto gosto pessoal quanto a individualidade e personalização nas escolhas e composições. As primeiras etapas da metodologia foram destinadas à revisão da catalogação e à busca visual de peças congêneres, para que eu criasse intimidade com as rendas. Os catálogos de leilões franceses acabaram fornecendo imagens esteticamente mais semelhantes às rendas da coleção, indicando a procedência. Busquei em repositórios de pesquisas, visitas virtuais a museus que contam com coleções de rendas e auxiliaram na busca visual por comparação com as rendas da coleção. O embasamento teórico se deu por meio de diversos livros mais técnicos, como dicionários de rendas, dissertações, levantamentos em sites de museus com coleções especializadas. Nesse levantamento, percebi uma lacuna na pesquisa de textos históricos dentro do campo de História da Arte, material esse que se encontra de forma mais predominante em museologia, conservação e restauração, moda, design, antropologia, enquanto a História da Arte trabalha mais com o têxtil quando ele é fruto de trabalho de artista. Notei que é uma bibliografia escassa e majoritariamente internacional quando o objeto de pesquisa são os têxteis e especialmente as rendas. Algumas hipóteses levantadas na pesquisa são as de que Eugênia Ferreira das Neves buscou reunir para a coleção vários tipos de peças consideradas de manufaturas excepcionais e de grande qualidade, além de ter tido influência do crescimento do mercado de arte e colecionismo de fins de 800. Além disso, a popularização das rendas no fim do século XIX e sua apreciação por diversas personalidades de influência política das cortes europeias são uma possível pista do gosto de Eugênia pelos rendilhados. O objetivo geral do trabalho foi analisar as rendas da coleção, compreendendo suas especificidades poéticas e buscando datar e definir procedências para avançar na catalogação dessas peças. Além disso, os objetivos específicos foram analisar brevemente como o fim do 800 e o mercado de arte e a moda incidiram na escolha dos fragmentos de renda deixados por Eugênia, sublinhar seu papel como mulher colecionadora, tentar compreender de forma técnica e sensorial questões colocadas por esse tipo de material, para além do aspecto visual, entender as motivações para a reunião de diferentes tipologias têxteis dentro da coleção. Em seu testamento feito na década de 30, antes da criação do Museu Nacional de Belas Artes, Eugênia listou diferentes obras e objetos que compunham então seu acervo pessoal. As doações, antes do Museu Nacional de Belas Artes, eram encaminhadas à Escola Nacional de Belas Artes. A viúva faleceu em 1946, um ano antes da concretização da doação prevista no seu testamento. A doação foi então realizada em 1947 e em 1979, com a criação do Museu Dom João VI, a coleção Jerônimo Ferreira das Neves passou a fazer parte do acervo. No século XIX, embora não fosse tão comum que tecidos fizessem parte de coleções, a vasta reunião de obras demonstra o ecletismo próprio a esse século, em que as peças remontavam a um grande gabinete de curiosidades. A expressão bric-à-brac, de origem francesa, vem justamente desse universo de distintos objetos sem um estilo em comum que compunham uma coleção. Nesse sentido, também é importante notar o papel de Eugênia, como quem preocupou-se em salvaguardar as peças e realizar efetivamente a doação à escola. O ensino em colégios femininos e a própria vida social naturalizava a prática das costuras e bordados na vida das mulheres oitocentistas. A produção de rendas é um ofício passado de geração em geração e praticado principalmente por mulheres. Portanto, os têxteis são documentos históricos que incorporam saberes e culturas locais e impactavam a vida e sociabilidade de muitas mulheres. Portanto, é natural que Eugênia também tivesse alguma predileção pelas rendas e os tecidos doados fizessem parte do seu universo afetivo. E há, como diz a citação de Marise Malta, uma aproximação entre o cotidiano afetivo e os objetos que ganham a possibilidade de serem artísticos. Essa doação da viúva totalizou 1.204 objetos, como pinturas, esculturas, moedas e medalhas,
peças de mobiliário, porcelanas, livros e itens de indumentária e adorno pessoal, além de outras obras e objetos de diferentes tipologias, como têxteis decorativos. Essa imagem é um mosaico dos têxteis da coleção Jerônimo Ferreira das Neves, indicando sua variada tipologia. A renda é um têxtil vazado, cujos vazios têm desenhos feitos com agulhas ou bilros, com linhas que se cruzam ou se alinhavam, ou partindo de um tecido que se desfia, existindo uma grande variedade de tipos de rendas. Na primeira fileira, temos as rendas que parecem esteticamente renda chantilly. Elas formam um conjunto entre si e a renda chantilly surgiu na segunda metade do século XVIII na França e posteriormente passou a ser produzida na Bélgica. Na segunda e última fileira, temos as rendas cor de chá. As rendas que correspondem a essas duas imagens formam um conjunto e, possivelmente pelas bordas arredondadas, possam ser ínfulas, também conhecidas como bonnet à barbe ou lappets, que foram artigos de moda utilizados entre os séculos XVIII e XIX. É quase impossível definir a procedência exata e a datação sem documentos de aquisição, mas levanto alguns problemas da catalogação do museu e acabei com a pesquisa descobrindo que a técnica que colocaram as rendas da coleção está errada. Na ficha está escrito valenciana, que é um exemplo de técnica de bilros, e eu bati informações de 2 livros que são importantes dicionários de renda e as descrições não batem com as das rendas da coleção. Então a ficha deverá ser atualizada, mas cabe uma análise manual e pessoal para determinar a técnica exata. Além disso, na parte do material, a catalogação do museu coloca linha, que não é a nomenclatura adequada, a substituição correta seria linho. Outro aspecto importante a mencionar é a descrição, que não temos na ficha do museu, mas acredito que seja importante adotarmos para essas peças, não só pela importância de descrever um objeto em história da arte, mas também por questões de acessibilidade. É muito comum pesquisadores se debruçarem na análise de têxteis quando o tecido funciona como matéria de construção de um objeto artístico, impregnado com a noção de objeto de arte ou é produzido por um artista inserido nesse campo, enquanto as roupas, colchas, bordados viram meros testemunhos de uma época ou objetos cotidianos, os quais destinam-se a museus ou coleções especializadas. Mas eu acredito que essas pequenas peças do cotidiano façam parte de uma afetividade e da criação de histórias, e que sua poética dialoga com experiências para além da materialidade, poética entendida aqui como alargamento de pontos de vista que podemos ter sobre um objeto. Sandra Rey diz que a poética é a obra se fazendo, mas acredito que nem precisa ser obra. A poética está presente no cotidiano dos objetos afetivos, nas coleções particulares, nas casas das pessoas, e o pesquisador pode lançar mão dessa abertura ao se deparar com o objeto. A pesquisa teórica em poéticas visuais é uma constante descoberta de enigmas sobre a obra e uma investigação interdisciplinar. A poética do cotidiano das mulheres, das rendeiras, da vida doméstica, é uma poética que conecta experiências, com tecidos abertos que se abrem na delicadeza de vazados e desenhos executados por finíssimas linhas, algumas só possíveis de serem feitas à mão. Toda obra contém em si mesma a sua dimensão teórica, isto implica que a obra possui um sentido além do que vemos. É possível alargar essa perspectiva para além da obra, para todos os itens cotidianos que são ressignificados pelas pessoas que os salvaguardam e podem formar até mesmo doações a espaços culturais, criando ainda novos sentidos. É dessa forma que o estudo das rendas ultrapassa o visual e o material, indo além da catalogação ou definições técnicas, mas insere-se no campo do imaterial, do afetivo e da poética. Nesse sentido, alargar o conhecimento sobre os textos históricos é relevante para diversos estudos do nosso campo, seja estudos em poéticas visuais, seja em estudos de gênero, por exemplo. Essas peças trazem mais perguntas do que respostas. É um mistério a motivação da reunião dessas peças por Eugênia, que incluiu fragmentos de tecido na coleção. Mas a própria poética das peças é uma hipótese válida, visto que reunir e fazer uma curadoria daquilo que será passado ao museu indica o universo afetivo e estético que Eugênia tinha com aqueles têxteis. Meu intuito com essa pesquisa é que ela abra portas, mas dê pistas consistentes aos pesquisadores que busquem se aventurar no universo das rendas. Então sugiro diversas possibilidades ao longo do meu trabalho e alguns palpites sobre a procedência das peças e a datação. E principalmente quero mostrar que as rendas guardam a mesma potência histórica e diálogo com a temporalidade que diversas outras peças em acervos de museus, e apenas precisam ser exploradas. Muito obrigada!